Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Agradeço a presença de todos os servidores. Registro a presença aqui dos colegas advogados, membros da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o doutor Alisson, que já foi presidente do PROCON do nosso estado, o doutor Alexandre, que é também já foi presidente do PROCON aqui da capital, e o doutor Marco Antônio, né, que também já foi presidente do PROCON aqui da capital, hoje representa o PROCON lá na Assembleia, na OAB. Gostaria que registrasse a presença de ambos. Eles vêm até essa Assembleia Legislativa pedir à comissão e aos deputados a aprovação da criação da Frente Parlamentar de Defesa das estruturas do PROCON de Santa Catarina. E já está à disposição da assinatura dos colegas. A Frente Parlamentar objetiva enfrentar e discutir os desafios do PROCON no Estado. E também pedir o apoio dos colegas para a realização aqui na Assembleia Legislativa do primeiro seminário de discussão e fortalecimento da política pública do PROCON, requerimento que será apresentado extra pauta para a realização do seminário no dia 7 de agosto de 2025. Então, agradeço a presença dos representantes da OAB aqui e é sempre uma honra tê-los conosco. Dito isso, coloco em votação a ata da 4ª reunião extraordinária e a 1ª e 2ª reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Finanças, Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, realizada na 3ª sessão legislativa desta Casa. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado. E segundo ato da nossa reunião, dou por registrada a nossa ordem do dia. Discussão e votação. Coloco em discussão e votação o requerimento da deputada Luciane Carminati, que requer a realização de seminário com o tema Capacitação dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, a ser realizado pela Escola do Legislativo, pela Frente Parlamentar de Defesa do SUAS e pelo Fórum Estadual dos Usuários do SUAS, nos municípios de Jaraguá do Sul e São Miguel do Oeste, para ser realizados no mês de setembro ou outubro de 2025, como disse, nos municípios de Jaraguá do Sul e São Miguel do Oeste. Em discussão, o requerimento da deputada Luciane Carminati. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Em segunda ordem do dia, passo aos pareceres de discussão e votação. Com a palavra o deputado Vicente Caropreso. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu tenho 2 relatórios. O primeiro, projeto de lei 379/2024, que dispõe sobre a certificação social aos bingos beneficentes comunitários organizados em caráter eventual pelas entidades assistenciais de caridade, filantrópicas, comunitárias, religiosas e congêneres sem fins lucrativos e comerciais, no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor, deputado Antídio Lunelli. Primeiro relatório. Tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Antídio Lunelli, que dispõe sobre a certificação social para a realização de bingos beneficentes comunitários de caráter eventual por entidades sem fins lucrativos, como as de assistência social, religiosas e comunitárias, no âmbito de Santa Catarina. A justificativa do autor destaca que essas atividades são uma prática tradicional em muitas comunidades e representam importante ferramenta de financiamento para entidades assistenciais, religiosas e comunitárias, cuja atuação beneficia diretamente a população mais vulnerável. Durante a tramitação da Comissão de Constituição e Justiça, foi solicitada diligência a diferentes órgãos públicos e entidades, como segue em resumo. FECAM posicionou-se contrariamente ao projeto, apontando o risco de inconstitucionalidade,
Polícia Civil manifestou-se contrária por considerar que o projeto está em desacordo com a legislação federal vigente e contraria o interesse público. Secretaria de Segurança Pública opinou pela ausência de contrariedade ao interesse público na proposição legislativa. E também a Procuradoria-Geral do Estado, que opinou pela inconstitucionalidade do projeto, sob o fundamento de violação à competência da União para legislar sobre sistemas de sorteio e jogos, artigo 22, inciso 20º da Constituição Federal de 88. Em resposta às manifestações, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou emenda substitutiva global, de autoria do deputado Volney Weber, relator da matéria naquela comissão, com o objetivo de adequar a proposta à legislação federal vigente e à técnica legislativa. Finalmente, aportou nessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual foi designado relator para análise do interesse público da medida almejada, na forma regimentalmente estabelecida. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto dos artigos 144, inciso 3º, 209, inciso 3º do Regimento Interno da ALESC, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência busca reconhecer e regulamentar uma prática comunitária tradicional, permitindo que as entidades sociais organizem, com responsabilidade e segurança jurídica, bingos beneficentes, eventuais, como meio de angariar recursos para suas atividades filantrópicas. Tal medida reforça o apoio às organizações da sociedade civil, muitas vezes responsáveis por suprir lacunas na prestação de serviços públicos essenciais, como assistência social, educação, saúde e cultura. A emenda substitutiva global, aprovada na CCJ, incorporou os requisitos legais exigidos pela legislação federal, Lei 5768 de 1971, que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso a título de propaganda, estabelece normas de proteção à poupança popular e dá outras providências, e delegou a competência pela certificação social ao município sede da entidade promotora do bingo, o que garante maior segurança jurídica e compatibilidade normativa à matéria, sem descaracterizar o seu mérito social. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto, com fundamento nos artigos 144, inciso 3º, 219, inciso 3º do regimento dessa Assembleia Legislativa, pela aprovação do projeto de lei 379/2024, nos termos da emenda substitutiva global juntada no evento 16 da tramitação processual eletrônica. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Em discussão, o voto do deputado Vicente Caro Preso, ao PL 379/2024, de autoria do deputado Antídio Leque, que dispõe sobre a criação social de bingos beneficentes comunitários e religiosos em caráter eventual. Eu abro a discussão dizendo o seguinte: eu me preocupo muito, senhores deputados, quando a gente quer regulamentar, quer intervir, quer se meter naquilo que não precisa ser feito, que não há necessidade de fazer. Ora, esse final de semana, nós vamos viver, no litoral de Santa Catarina, a festa do Divino Espírito Santo. Né? É o final de semana das festas de Divino, e o litoral catarinense vai viver a festa do Divino em todas as suas comunidades. Começando por Barra do Sul, até o extremo sul de Santa Catarina. Todas as comunidades vão comemorar a festa do Divino. Em todas essas comunidades haverão bingos beneficentes. Em todas elas haverão, como sempre houveram, sem nenhuma espécie de regulamentação, sem necessidade absolutamente nenhuma espécie de regulamentação.
A partir da hora que a gente começa a fazer a regulamentação, começa a criar problema. Sabe? Começa a criar problema. E quem teve a oportunidade de dar uma olhadinha no projeto, pôde observar as diversas manifestações com relação a esse tipo de procedimento. E tem aqui na casa também uma comissão, se eu não me engano, uma comissão, um grupo de trabalho, que combate todo tipo de jogo. Claro que esse jogo é um jogo social, a gente sabe disso, mas não deixa de ser também, né, uma espécie de jogo. E eu sou testemunha disso. A dona Ana, quando vai no bingo, tem que deixar um duzentão para ela, porque gosta de ganhar aqueles brindes. Então, se os senhores me permitirem, eu vou pedir vistas do projeto para dar uma olhada nessa questão, entende? Se a gente efetivamente precisa regulamentar esse tipo de coisa, sabe? Se me permite, senhor presidente, senhores deputados, é lógico, o senhor tem, e a nossa comissão tem total liberdade para pedir vista. Eu só quero lembrar que, assim, na sexta-feira, ainda faço consultório, segunda de manhã e sexta de manhã. Eu peguei uma pessoa com uma depressão grande em razão da bancarrota familiar por causa desse treco de jogo do bet aí, esse negócio aí. É mais uma, né? Quer dizer, nós estamos num país, isso eu falei lá de cima da onde foi a última reunião sobre esse projeto. Nós convivemos num país que aceita o bet e que algumas figuras ilustres do nosso país pousam de propagandista oficial dessa situação e nós não regulamentamos, porque, assim, tudo bem, é um jogo. Teoricamente, sou contra jogo, mas existem jogos e jogos. Esse aqui eu nunca vi velho viciado em coisa de perder tudo. Não, vai ganhar uma toalha, vai ganhar uma meia, vai ganhar não sei o quê, 100 contos, 100, 200 reais. E se, às vezes, a gente conta com a boa vontade do Ministério Público, com a boa vontade da polícia, geralmente contra, mas às vezes não. Então, os velhos estão jogando lá e, de repente, para com essa porcaria aí e tal. Então, alguma coisa nós temos que mudar, né? Ou a gente aceita esse tipo de jogo explicitamente destruidor de famílias, como é o caso do bet, né? E ainda patrocinador da seleção ou de vários craques, ou então nós vamos para a bancarrota. Que país é esse que nós vivemos, né? Que, de um lado, o jogo que acaba com o rombo da família pobre foi de 80 mil reais. 80 mil. E a gente sabe que não é o mais alto, né? Mas, assim, é só para a gente se posicionar aqui, nesse momento, né, dando mostras da nossa indignação. É que eu só queria deixar bem claro isso. Sempre tem um espertalhão para se aproveitar da lei. Sim. Sabe? Da lei. Sempre tem um espertalhão para se aproveitar da lei, para dizer que o bingo é beneficente, que o bingo é isso, que o bingo é aquilo, que o bingo é aquilo, mas o bingo está institucionalizado por lei. Mas essa é só a discussão, eu acho interessante a gente continuar fazendo isso, esse debate. Então, pedido de vista, deputado Ivanates. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Antídio. Deputado... mas hoje... Eu sei. Deputado Vicente Cano Preso, você tem um outro projeto do deputado Antídio Lunelli, o 511, o senhor vai relatar? Sim. Sim, senhor presidente, senhores deputados. O 511/2023 dispõe sobre a afixação de placas, cartazes ou faixas informativas nas recepções da Hemorrede sobre a doação de medula óssea no âmbito de Santa Catarina e adota outras providências. O autor, deputado Antídio Lunelli. O relatório trata-se de projeto de lei 511, de autoria do deputado Antídio Lunelli, que propõe a fixação de materiais informativos sobre a doação da medula óssea
nas excepções da hemorrhoide em Santa Catarina, como forma de ampliar o conhecimento da população e estimular o cadastramento de doadores voluntários. A matéria foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça, também na Comissão de Finanças e Tributação, com pareceres favoráveis quanto à legalidade, constitucionalidade e compatibilidade orçamentária. Durante a tramitação, foram solicitadas diligências a diversos órgãos estaduais, cujos principais pontos destacam-se a seguir. EMOSC reconheceu o valor social da medida, já adotada parcialmente nas unidades, mas apontou a necessidade de planejamento caso a divulgação aumente significativamente a demanda de cadastros, o que exige ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde. Secretaria de Estado da Saúde ratificou o entendimento do IMOSC e reconheceu o benefício da proposta para a sociedade. PGE, Procuradoria-Geral do Estado, apontou o vício de inconstitucionalidade formal e material por entender que a proposição interfere na organização administrativa do Poder Executivo. Apesar das ponderações técnicas, prevaleceu nas comissões anteriores a interpretação de que a matéria não invade competências privativas do Executivo e que a proposta visa apenas reforçar e institucionalizar ações informativas já em curso, sem criação de obrigações orçamentárias relevantes. Finalmente, aportou nessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual foi designado o relator para análise do interesse público da medida almejada, na forma regimentalmente estabelecida. Esse é o relatório. O voto. De acordo com o disposto dos artigos 144 e 219, ambos, inciso 3º, do Regimento Interno da LESC, compete a essa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. A proposta em exame trata de uma medida de conscientização de elevado alcance social com um potencial para salvar vidas por meio do estímulo ao cadastramento de doadores de medula óssea. A simples afixação de mensagens educativas em espaços de grande circulação de pessoas nas unidades da hemorrhoide configura ação de baixo custo e alto impacto, reforçando políticas públicas já em andamento. Dessa forma, a proposição revela-se compatível com os princípios da administração pública e atende ao interesse coletivo, ao passo que contribui para a difusão de informação em tema sensível da saúde pública. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto, com fundamento dos artigos 144 e 209, ambos em incisos 3º, do Regimento Interno da LESC, pela aprovação do projeto de lei 511/2023. É o relatório, senhor presidente, senhores deputados. Bom, em discussão, parecer do deputado Vicente Caro Preso ao PL 511/2023, deponível do deputado Antídio Neto, que dispõe sobre a fixação de placas e cartazes com faixas informativas de recepção na hemorrhoide sobre a doação de medula óssea no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O parecer é para a aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado a unanimidade. Em votação, aprovado a unanimidade. Registro a substituição do deputado Mário Mota pela presença do deputado Napoleão Bernardes. Deputado Maurício Peixe. Deputado presidente, eu solicito a inclusão de um projeto extra-pauta de autoria do deputado Volney Weber, com minha relatoria, que é a declaração de utilidade pública do Rotary Clube de São Ludgero. Essa pauta? Esse extra-pauta, senhor presidente. Você pode... Eu vou ler o voto, senhor presidente. Por favor. De acordo com o disposto, trata-se do voto do projeto 546/2024. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144 e 209, inciso 3º, do Regimento Interno da LESC, compete a essa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sob o prisma do interesse público,
quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência é de interesse público e que foram apresentados todos os documentos previstos na Lei 18.269/2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina. Ante o exposto, sou pela aprovação do projeto de lei 546/2024. É o relatório, senhor presidente. O relatório do deputado Vicente Caro Preso ao PL 546/2024, que declara a utilidade pública entidade de Santa Catarina, é pela aprovação. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Vossa Excelência encerrou? Bom, eu a pedido do deputado Maurício Peixe, apresento o relatório, por ele elaborado, ao projeto de lei 447/2024, que disponibiliza na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina o exame de sangue CPK aos recém-nascidos para diagnosticar distrofia muscular de Duchenne. Duchenne. Muito bem. O relatório, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda supressiva da forma que foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Trata dos presentes autos de proposição legislativa de iniciativa do deputado Alex Brasil, que o objetivo é disponibilizar na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina o exame de sangue CPK aos recém-nascidos para diagnosticar distrofia muscular de Duchenne. Senhor presidente, eu pediria a vista com base no seguinte, senhor presidente. Se nós instituirmos a CPK para todos os nascidos vivos, nós implicaremos num significativo aumento de custos adicionais ao Sistema Único de Saúde. Portanto, eu peço vista para, eventualmente, melhorar a redação. Eu acho meritório, né, que uma família com casos de distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença grave, tenham em seus... tenham nas pessoas que nascem, nos recém-nascidos, a coleta de exames, mas dirigida a uma determinada situação, né, de parentesco. Agora, histórico familiar. Nós precisamos ouvir da saúde, que é quem paga isso, se está de acordo com a previsão orçamentária e a execuibilidade de tal medida. Ok? Bom, ok, eu vou concluir o voto do relator Maurício Peixe e depois concedo vista a Vossa Excelência, pode ser? Só para... Então, o voto do deputado Maurício Peixe ao PL 447 segue. A matéria foi admitida e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça durante a reunião realizada em 1º de abril de 2025. O relator apresentou emenda favorável à admissibilidade do projeto e foi aprovado. A proposição recebeu emenda supressiva apresentada pelo autor do projeto. O voto do relator, deputado Maurício Peixe, a esse projeto é pela aprovação da matéria. Apresentado o voto do deputado Maurício Peixe, vistas ao deputado Caro Preso. Ok? Muito bem. Deputado Tiago Morastoni. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Vicente, deputados que nos acompanham também online. Bom dia a todos que aqui acompanham a nossa sessão da comissão. Eu faço agora o relato do projeto de lei número 121, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Vamos ao relatório e ao voto ao projeto. Declara de utilidade pública a Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Roque, de Praia Grande, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O relatório. Vamos ao relatório. Então, cuida-se do projeto de lei
que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Roque, da Praia Grande, e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. A proposição em análise foi lida no expediente da sessão ordinária do dia 1º de abril de 2025, ato contínuo, tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do excelentíssimo deputado Fabiano da Luz, o qual exauriu voto pela admissibilidade, sendo aprovado na reunião de 28 de abril de 2025. Posteriormente, os autos vieram a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual fui designado a relatoria na forma regimental. Em síntese, é o relatório. Vamos ao voto. Conforme o regimento interno, cabe às comissões análise da constitucionalidade do interesse público das proposições e, sobre elas, emitir pareceres. Especificamente falando, cabe a esta comissão a análise do interesse público com visão ao trabalho, administração e serviço público. É o que nos ensina o artigo 80 do regimento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O projeto em análise busca a concessão do título de utilidade pública estadual, tem por finalidade reconhecer o relevante serviço prestado por entidade da sociedade civil, cuja atuação beneficie diretamente a população catarinense em áreas como assistência social, cultura, educação, saúde e valorização de comunidades tradicionais, como é o caso da Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Roque. No que tange à competência desta comissão, entendo que o projeto atende plenamente aos critérios relacionados à administração pública e à promoção do serviço público de interesse social, evidenciando o compromisso do Parlamento catarinense com o fortalecimento das instituições que promovem a cidadania, a inclusão social e o respeito à diversidade cultural e étnica. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 25 e 80, ambos do regimento interno, voto pela aprovação do projeto de lei número 121/2025 no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer do deputado Tiago Morastone, o PL 121/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública a Associação Remanescentes de Quilombos de São Roque. Voto é pela aprovação da matéria. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. A unanimidade. Vossa Excelência tem o 55? Tenho 55 e depois vou fazer também a leitura para o deputado Minotto, que solicitou. Então, vamos ao segundo projeto de minha relatoria, projeto de lei número 55 de 2024, autor o deputado Daniel Cândido. Vamos ao relatório e voto ao projeto de lei número 55 de 2024, que dispõe sobre a criação de ações voltadas à capacitação e inclusão no mercado de trabalho de pessoa com deficiência e da outras providências. Cuida-se de projeto de lei que dispõe sobre a criação de ações voltadas à capacitação e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a fim de, em suma, promover sua autonomia e independência. A proposição em análise foi lida no expediente da sessão ordinária do dia 12 de março de 2024, ato contínuo, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça sob relatoria do excelentíssimo deputado Alex Brasil, o qual exauriu o voto pela admissibilidade, sendo aprovado na reunião de 18 de fevereiro de 2025. Em ato contínuo, os autos tramitam na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do excelentíssimo deputado Mário Mota, o qual exauriu o voto pela aprovação, em reunião de 21 de maio de 2025. Posteriormente, os autos vieram para esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual fui designado a relatoria na forma regimental. Em síntese, é o relatório. Vamos ao voto. Conforme regimento interno, cabe às comissões análise da constitucionalidade do interesse público das proposições e, sobre elas, emitir pareceres. Especificamente falando, cabe a essa comissão análise do interesse público com visão ao trabalho, administração e serviço público, é o que nos ensina o artigo 80 do regimento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presente projeto está em consonância com os princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana, da igualdade e da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 1º, inciso 3º e artigo 5º da Constituição Federal, bem como atende aos ditames da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei Federal número 3.146, de 2015. A matéria trata da implementação
de ações e diretrizes que não geram obrigações diretas de despesas, tampouco criam cargos ou funções no âmbito do Poder Executivo, respeitando assim a iniciativa legislativa e a vedação prevista no artigo 71, inciso 3º da Constituição do Estado de Santa Catarina. A iniciativa contribui para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão social e laboral das pessoas com deficiência, promovendo a cidadania e combatendo desigualdades históricas. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 25 e 80, ambos do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei número 55/2024 no âmbito desta comissão. Em discussão, parecer o deputado Thiago Morastone, ao PL 55/2024, de autoria do deputado Daniel Cândido, que dispõe sobre a criação de ações voltadas à capacitação e inclusão no mercado de trabalho de pessoa com deficiência e da outras providências. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. A pedido do deputado Rodrigo Minotto, concedo a palavra ao deputado Thiago Morastone para a leitura do voto do PL 225/2024. Muito obrigado. Solicito ao deputado que vá direto ao voto. Direto ao voto? Perfeito. Muito obrigado, presidente. Então, vamos ao voto em relação ao projeto de lei número 225/2024, que veda aos agentes públicos o acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipos de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público nas dependências de órgãos públicos de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Neudi Sareta e tem como relator o deputado Rodrigo Minotto. Vamos diretamente ao voto. Preliminarmente, anoto que, por força do disposto no artigo 144, inciso 3º do Regimento Interno da Assembleia, compete à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto ao campo temático das áreas de atividade aludidas no artigo 80, incisos 11 e 12 do mesmo Estatuto Interno. Considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, cabe nesta comissão o exame de mérito da proposição que trata, em síntese, da vedação aos agentes públicos do acesso a apostas, cassinos, jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público nas dependências dos órgãos públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pois bem, entendo que o presente projeto reflete preocupação relevante para o setor, uma vez que o envolvimento com atividades como jogos de azar online, apostas e cassinos, conforme mencionado na justificação, pode levar a comportamentos compulsivos e vícios. Assim, a prática dessas atividades no ambiente de trabalho pode comprometer o desempenho dos servidores e afetar suas relações com os demais colegas. Nesse sentido, o projeto de lei se alinha com assuntos concernentes a esta comissão ao visar a proteção do ambiente de trabalho e da saúde mental dos servidores, a prevenção de comportamentos prejudiciais no setor público e a eficiência dos serviços prestados. Além disso, quanto à moralidade administrativa e ao patrimônio público, mencione-se que a vedação pretendida no projeto de lei também tem como alvo a garantia de que os bens e equipamentos pertencentes ao poder público não sejam utilizados para atividades privadas e com finalidade não autorizada. Constato, portanto, que a proposição ainda busca assegurar que o comportamento dos agentes públicos esteja alinhado à moralidade administrativa por meio do uso ético e responsável dos recursos e do patrimônio público, bem como a qualidade dos serviços prestados à população. Diante do relevante interesse público na vedação do acesso a apostas, cassinos e demais tipos de jogo de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público nas dependências dos órgãos públicos catarinenses e pela aderência temática às atribuições desta comissão, concluo a proposta merece ser aprovada neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, tendo vislumbrado o interesse público inerente à norma material almejada e com fundamento nos artigos 144, inciso 3º e 146, inciso 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela aprovação do projeto de lei número 225/2024, ao relatório do deputado Rodrigo Minotto. O relatório do deputado Rodrigo Minotto, ao PL 225/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, lido nesse ato pelo deputado Thiago Morastone, que veda ao agente público de acesso às apostas, cassinos e qualquer tipo de jogos de azar online, equipamentos pertencentes ao patrimônio público, as dependências dos órgãos do Estado de Santa Catarina, é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Gostaria de fazer uma rápida manifestação, presidente, Claro. só para fazer coro
ao que foi anteriormente falado pelo deputado Vicente Caro Preso e por Vossa Excelência. Eu acho que, de alguma maneira, essas matérias acabam se aproximando. E creio que hoje a gente tem um dos grandes desafios do Brasil nessa maldição que são as bets, que, na verdade, enquanto o Brasil, ao longo dos anos, deixou de viabilizar próprias estruturas de cassinos, por exemplo, que são equipamentos onde você tem controle, você tem estímulo do turismo, você tem estímulo da economia, e, sem entrar no mérito, permitiu que se colocasse um cassino no bolso de cada pessoa. E hoje isso se tornou um problema e uma doença no nosso país que tem afetado famílias e, enfim, criado problemas severos aos brasileiros. Eu acho que o projeto em questão ele busca proibir algo que já é lógico, que é o uso da estrutura pública para momentos que são privados, que são seus, e ainda mais quando se fala do uso de espaço público para participação de jogos de apostas, jogos de azar, cassinos e tudo mais. Então, fica o meu manifesto, presidente, corroborando a sua posição, a posição do deputado Vicente Caro Preso, sobre esse problema, que é um problema sério, crônico do Brasil hoje em dia, que são as bets, e que deve ser fundamentalmente enfrentado pela política pública brasileira, porque isso está levando à bancarrota e a problemas de saúde e problemas sérios na vida das famílias brasileiras. Continua a discussão? Senhor presidente, eu acho que a Alesc botou o pé em cima desse assunto. Eu acho que nós cumprimos a nossa missão de dizer Santa Catarina e a Alesc ainda faltam instâncias, e eu não sei que tipo de posicionamento as pessoas que são responsáveis pela BET vão chegar a influenciar daqui para frente, mas esse relatório já fica bem claro, com o pé em cima desse assunto aí. A Alesc deu o seu posicionamento. Parabéns ao relator. Rodrigo Minotto. Muito obrigado. E, não havendo mais que queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Retiro de pauta os relatórios do deputado Thiago Zilli e da deputada Luciane Carminati. Faço a leitura rapidamente dos projetos de lei do deputado Sérgio Guimarães. Trata-se do PL 18/2021, que cria o programa de capacitação de agentes comunitários de saúde para a realização de acolhimento às vítimas de violência doméstica do Estado de Santa Catarina, denominado Capacitando Quem Acolhe, e adota as outras providências. Autoria, deputada Paulinha, relator, deputado Sérgio Guimarães. Voto. O voto do deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação do projeto de lei 18/2021, conforme emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão? Não havendo que queira discutir, em votação, PL 18/2021. Aprovado à unanimidade. Faço a leitura e voto do projeto de lei 297/2024, que dispõe sobre exame para detectação de fissura palatina em recém-nascidos no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Autoria, deputado Leodir Sareta. Relator, deputado Sérgio Guimarães. O voto do deputado Sérgio Guimarães ao presente projeto é pela admissão da matéria e a aprovação, com a emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Solicito aos membros dessa comissão autorização para a leitura em extra pauta do PL 406/2023, que dispõe sobre o dever de disponibilização de boletim médico pelos estabelecimentos de saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Padre Pedro Balduceira. Relator, deputado Mário Mota, que me pediu a leitura. O deputado Mário Mota apresenta parecer ao projeto 406/2023, dizendo que a matéria encontra interesse público, razão pela qual o voto é pela aprovação do projeto de lei 406/2023, que dispõe sobre o dever de disponibilização de boletim médico para os estabelecimentos de saúde no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Em votação, aprovado.
Apresenta a vossas senhorias devolução de voto vista do PL 110/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Estou devolvendo sem manifestação. O voto era o voto. Então, a gente vai votar agora o voto do deputado Jair Mioto ao projeto 110/2023. Cadê o voto? Não está aqui? Mas se não está aqui o voto, como é que eu vou fazer? Então, vamos ver, então. Então, vamos recomeçar. Estou devolvendo, sem manifestação, o PL 110/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O voto que foi apresentado pelo deputado Vicente Caro Preso é pela aprovação da matéria, portanto, com a emenda substitutiva global, juntada ao evento 4. Então, nós estamos votando esse parecer, que é do deputado Vicente Caro Preso, que é pela aprovação da matéria com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Apresento a vossas excelências, então, o requerimento que apresentei anteriormente. O deputado que subscreve nos termos do regimento interno requer a vossa excelência seja submetido aos membros dessa comissão a realização de seminário no dia 7 de 8 de 2025, das 9 às 17 horas, nas dependências da Assembleia Legislativa, objetivando discutir o fortalecimento do sistema de PROCON catarinense. O requerimento é para realização em parceria com a Escola do Legislativo, União Interamericana de Parlamentares, UNIPA, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos do Consumidor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Consulto os seus deputados que se desejam fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, informa a todos os deputados que amanhã teremos uma comissão extraordinária convocada pelos presidentes, provavelmente de forma conjunta, para analisar o projeto de lei que trata da transferência do patrimônio do SESI em Blumenau para o município de Blumenau, iniciativa do governo do Estado. Então, já deixo convocado todos os membros dessa comissão para a reunião extraordinária, a ser comunicado o horário com antecedência aos membros dessa comissão. Na sequência, provavelmente na sequência de finanças ou conjunta, né? Nós vamos decidir amanhã. Tá bom? O senhor continua na Assembleia? Até amanhã. Então, se quiser fazer uma despedida, é a hora. Quero sim. Eu vou aproveitar, então, presidente, já que amanhã é meu último dia na Assembleia, durante esse período tive a oportunidade de apresentar o trabalho, representar a comunidade de Itajaí, da região, do estado de Santa Catarina, e ladear com Vossa Excelência e com todos os outros 38 deputados, além de nós dois, a oportunidade de aprender, conviver e debater políticas públicas extremamente importantes ao Estado de Santa Catarina, que tem me motivado bastante à continuidade dessa atividade. Então, presidente, eu quero agradecer a sua acolhida, a acolhida dos colegas desta comissão, a acolhida de todos os servidores dessa casa, dizer que foi um prazer, é um prazer estar trabalhando junto com todos e que espero vê-los em breve novamente. Nós é que ficamos honrados com a presença de Vossa Excelência aqui, vereador de mandatos lá na cidade de Itajaí, nosso companheiro na ANFRE, né, colega que, junto conosco, defende as pautas da nossa região. Eu posso testemunhar, passei 2 vezes aqui também como suplente, pude aproveitar muito e espero que o senhor volte o mais rápido possível, ou como titular, ou mais uma vez, como suplente da nossa comissão, que certamente vai ajudar muito a nossa região lá, a região da ANFRE e toda Itajaí. Foi uma honra para todos nós tê-lo aqui conosco. Mas amanhã ainda tem a extraordinária. Tem uma extraordinária para a gente se ver mais uma vez. Isso. Obrigado, tá?